Boa tarde, boa tarde. Então, como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, a nossa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo histórico, mas vamos dar também, primeiramente, continuidade à construção do nosso hábito. Que hábito é esse? É de nos favorecer o nosso aprendizado da melhor maneira possível. Coloquemos no lugar silencioso, com o nosso material à mão, para que você possa fundamentar a sua videoaula. E é importante que você tenha a máxima de atenção. Se necessário for, sublinhe, circule, escreva, faça algo que vá fortalecer ainda mais o seu aprendizado. Então, vamos iniciar a nossa aula. Império Islâmico. O que tem de tão grande, de tão grandioso no contexto histórico da construção do Império Islâmico? Nós vamos perceber que os povos árabes, eles não eram unificados, mas passaram a ser unificados a partir de uma religião. E aí é importante você perceber, olha aqui, povos árabes unificaram em torno de uma religião. E que religião foi essa? O islamismo. O islamismo, ele tinha suas doutrinas, tinha sua doutrina particularmente para estes povos. Tanto é que o seu livro sagrado foi escrito apenas na língua árabe. O povo árabe, ele era um povo disperso, onde muitos somente tinham um traço que era comum a ele, a língua. E esta língua, que era uma característica de muitos povos, acabou favorecendo a construção e a coesão dessa religião. Islamismo, ideias semelhantes. Vou fazer um pouco de leitura para que você compreenda como se deu a difusão do islamismo para a construção desse império. Então, o profeta Maomé, fundador da religião islâmica, nasceu na cidade de Meca, na Península Arábica, em 570. Em seus ensinamentos, o profeta pregava que todo muçulmano deveria assumir um compromisso com Alá, como é chamado o Deus islâmico. Nesse compromisso, chamado jihad, os fiéis têm o dever de dedicar e o dever de também defender essa religião. Daí, esses dois mandamentos de se dedicar e o proteger, defender essa religião fez com que o islamismo crescesse, se expandisse como se expandiu. Então, vamos lá. Unificação religiosa. Ah, sim, professor, o que é isso? Unificação religiosa e unidade política. Nós estamos estudando a construção de um império que se dá a partir da unificação em torno de uma religião. E que religião foi essa? O islamismo. Quem foi o fundador dessa religião? Maomé. E ele disse que os seus fiéis deveriam defender essa prática religiosa, como também deveriam se dedicar a essa prática religiosa. Então, quando houve uma unificação de povos em torno de uma religião, essa religião proporcionou também uma unidade política. E agora nós temos um império fundado a partir de povos árabes que só tinham um traço comum, que era a língua, mas que se unificaram em torno da religião islâmica. Essa religião ou essa unidade religiosa também trouxe uma unidade política. Agora nós temos dois traços bem importantes: unificação religiosa e unidade política. E a partir daí, dessas duas unificações, começou-se também a desenvolver e treinar um grandioso exército, e daí houve uma expansão territorial. E por todos os lugares onde esse exército passou, ele também difundiu a sua religião islâmica. Nós devemos lembrar
que era um compromisso, segundo seu fundador, que os fiéis deveriam dedicar e defender essa religião. E de que forma isso se dava? A partir da leitura do seu livro sagrado. Mas nós vamos conhecer um pouco mais adiante. Então vamos observar essas imagens. Vocês estão vendo aqui homens, deles ajoelhados aqui, um deles aqui, e nós vamos também conhecer como se deu a expansão desse território, desse Império Islâmico. Império Islâmico em sua máxima extensão. E nós vamos, olha só, na Arábia na época de Maomé. Olha só, Medina e Meca. Aqui as terras conquistadas. Pérsia, Egito, Líbia e tantos outros. Conquista dos Homínidas até 750. E aí você vai observar pelas cores e pela legenda, na descrição da legenda. Mas continuando, o comércio na Idade Média. Olha só, esse império islâmico, ele se fundamenta em torno de uma religião essa que dá unidade política, daí os governantes daquela época eram apenas mercadores, mas agora eles já estão, por assim dizer, numa unidade política bem maior do que apenas o comércio. E aí, na Idade Média, acontece o que com o comércio? Ou, propriamente dizendo, com a economia. Há um processo de ruralização da economia, ou seja, o comércio no centro urbano ele diminui e a potência econômica da época passa a ser na área rural, na zona rural daqueles lugares, daquele território. Com a diminuição ou a ruralização da economia, há também uma diminuição da circulação da moeda. Por quê? Porque o comércio já não é mais tão eficaz nos centros urbanos daquela época. E o potencial econômico passa a ser a zona rural. Mas, mesmo sendo a zona rural e mesmo havendo uma diminuição da circulação da moeda, as altas trocas comerciais elas acontecem. Mas acontece por quê? Porque há uma rota ou há rotas comerciais que estão ativas. E aí, embora a ruralização da economia aconteça e a diminuição da moeda também, mas as rotas elas estão ali e vai haver o tempo todo uma troca muito ativa entre esses povos por conta dessa rota que era estratégica para o comércio, tanto marítimo como terrestre. Isso fez com que a economia, ela, embora sofresse essa ruralização, ela não termina, não acaba ali. Ela continua ativa justamente por conta das trocas comerciais que são favorecidas pelas rotas comerciais ativas. Continuando, a paisagem e os povos da Arábia. Então, gente, nós vamos compreender. Eu trouxe, vamos dizer, subtítulos a mais do que o nosso módulo nos proporciona, mas eu gostaria que você ou anotasse ou prestasse bastante atenção. Mas como a cabecinha da gente não consegue, vamos dizer assim, abarcar tudo, então o melhor que eu creio é que você escreva essas informações a mais. Então, essa paisagem que vocês estão vendo aqui, toda essa organização urbana, ela se dá a partir do momento dessa coesão desses povos. Esses povos se uniram e se unificaram politicamente, economicamente, militarmente em torno de uma religião. A Península Arábica, localiza-se no sudeste da Ásia, a leste do continente africano. As cidades onde moravam esses povos árabes eram Yatreb, a Medina, Taf e Meca. Essas eram cidades onde moravam diversos povos árabes e eles tinham apenas um traço comum, como eu já havia falado no início, a língua árabe. Era governada
por poderosos mercadores. E nós vamos ver que o governo desses mercadores, a partir da dissolução, vamos dizer assim, da difusão do islamismo, ele traz descontentamento a esses governadores. Por quê? Porque a esses governantes dessas cidades, porque eles enriqueciam por conta das vendas que aconteciam no território religioso, por conta do politeísmo. E aí Maomé introduz uma religião que é monoteísta. Isso chama a atenção daqueles governantes, daqueles mercadores que no momento eram os governantes. Continuando a nossa aula, a Egéria. O que era isso? Primeira coisa, você vai compreender e vai pesquisar essa palavrinha aí. Mas de já eu vou dizer bem, vamos dizer assim, leigamente. É a fuga ou a saída do povo da cidade de Medina, que era uma cidade, por conta que era uma cidade onde o comércio era muito grande, o que acontecia? Os governantes, eles não aceitaram o monoteísmo que era pregado por Maomé. A cidade de Medina, que é a nova sede da comunidade de fiéis da nova religião, os muçulmanos. E a Gira é a fuga ou a partida no ano de 2022, que é um marco do início do calendário muçulmano. Ou seja, Maomé foi expulso juntamente com seus fiéis da cidade de Medina por conta de que ele estava introduzindo ali uma nova religião. Religião essa que era monoteísta. E os governantes, acostumados a lucrar com a religião de politeísmo, vendendo várias coisas ligadas ao politeísmo, acabou expulsando Maomé. Mas, posteriormente, Maomé volta para Medina e se torna aí a sede da sua nova religião para os muçulmanos. Continuando, Império Islâmico. E aí nós vimos, todo dentro desse contexto, como foi que esse império se fundamentou. Primeira coisa, o modo de vida era ditado pelo Alcorão. Professor, e o que é o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado para o povo islâmico, ou seja, para o povo que constituiu o Império Islâmico. A língua árabe era o único meio como compreender o Alcorão, porque foi escrito apenas na língua arábica. E o Alcorão também, ele serve para unificar aqueles povos que antes eram povos que só tinham esse traço comum, a língua. E também poder político e religioso que se unificou e por conta dessa unificação político e religioso, posteriormente foi se construindo um exército grandioso e muito bem treinado. E graças a esse exército grandioso e muito bem treinado, esse império ele conseguiu expandir a sua religião. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula sobre o Império Islâmico. Espero também que vocês possam fazer outras leituras e somar com as informações que nós estamos oferecendo na videoaula. Então, bons estudos, tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos fazer as atividades que nos estão sendo propostas no nosso roteiro e que possa cada um, de fato, fazer outras leituras para que a gente possa dar a nossa opinião e dar coesão ao nosso aprendizado. Até a próxima e tenhamos todos uma ótima tarde.